O treino da tarde do Internacional, mesmo fechado, confirma cada vez mais Pedro Henrique como titular do Eduardo Cudê contra o Cuiabá. Ener Valencia mais uma vez fica alijado das atividades, mas a boa notícia é a volta de Luiz Adriano aos gramados com os demais companheiros. Enquanto isso, cada vez mais difícil encontrar um zagueiro para titularidade e não para simplesmente grupo. E nos bastidores políticos, Marcelo Medeiros surge como uma possibilidade para uma chapa no Conselho de Gestão. O que tem de verdade nisso? O que tem de bastidor a respeito? Vamos falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Bora lá! Vamos falar do Internacional e atualizar as informações dessa quinta-feira à tarde, que teve treino fechado no CT Parque Gigante, uma atividade bem interessante, um jogo-treino, né? Um coletivo com o Sub-20 e cada vez mais próximo de ter Pedro Henrique no time titular de Eduardo Cudê. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, né? Vai lá, ativa a notificação, porque toda manhã e finalzinho de tarde tem conteúdo novo por aqui. Quero te lembrar que estou falando para a força da KTO, que com o meu cupom Ernest, tu consegue botar 20% de free bet na tua conta no teu primeiro depósito. Faz teu cadastro, usa o cupom Ernest, tô sempre acostumado, né, a falar vozes, mas pode usar o vozes também, não tem problema. E vai lá e garante 20% de free bet na tua conta, beleza? Vamos lá. Gente, primeiro de tudo, né, vocês adoram esses tititi, essas fofocas, assim, né? Não é bem fofoca, mas vamos lá. O Rodrigo Caetano falou sobre as críticas do Eduardo Cudê, né, na coletiva de apresentação, né? Lembra que o Cudê falou que teve o azar de cruzar com a mesma pessoa nos dois trabalhos, né? No Internacional em 2020 e agora no Atlético Mineiro, né? E com tudo aí que obviamente deu de repercussão, hoje à tarde, o Rodrigo Caetano foi perguntado em uma entrevista coletiva também lá na Cidade do Galo sobre o que ele achou das palavras do Cudê e tudo mais. E o Rodrigo Caetano saiu meio que pela tangente, disse que não tem nada contra o Tchatcho, isso e aquilo, mas em determinado momento disse assim que o trabalho do Tchatcho não é problema, o problema está fora do campo. E aí querendo dizer que o Tchatcho não tem palavra, que o Tchatcho tem problemas de relacionamento, enfim, outras questõezinhas assim que ele pegou e deu de letra, né, pro técnico do Internacional. É só um tititi aqui pra gente abrir o conteúdo, né? Eu sei que vocês gostam disso. Se seguido, manda nas DMs, né, do Instagram. Ernest, tu viu isso aqui? Então, só pra todo mundo ficar sabendo também. Depois, qualquer coisa, tu vai lá no YouTube do Galo, né? Vai lá no Atlético Oficial aqui no YouTube e bate lá o que falou o dirigente do Atlético. Assim, o Inter está cada vez com mais dificuldades de encontrar zagueiros no mercado, tá? Vocês já sabem aqui desde o início da semana que a gente já botou alguns conteúdos, né? Que o Cudê gostaria de mais um zagueiro, gostaria de mais um lateral direito, principalmente para apoiar bem, né? Como o Bustos e também para sair jogando. Ele gosta de jogadores que tenham domínio, né? Bom domínio também com a bola no pé. Um dos motivos, por exemplo, de que ele não escalava o Rodrigo Moledo lá em 2020, aquela coisa toda, tá? Igor Gomes, com essa facilidade, vai ser testado, vai ser usado como um zagueiro, mas o Internacional gostaria de dar para o Eduardo Cudê, ainda nessa janela, um jogador que pudesse chegar e ser titular, aquela coisa, né? Tu aí agora eu vou jogar no teu lugar, valeu, obrigado Vitão, obrigado aí mercado e tal. Seria mais ou menos assim, não chegaria para disputar posição, meio como o Rocher fez com o John. A diferença é que esse tipo de jogador, ele é caro. Esse tipo de jogador, ele custa muito alto. Vou dar um exemplo para vocês. O Mina, que mesmo livre no mercado, custaria pro Internacional hoje 2,5 milhões de reais bruto. Porque, claro, né, o salário dele vai ali 1,2 milhão, 1,3 milhão, tu pega mais os impostos, encargos e tudo mais, tu vai num geral bruto de 2,5 milhões. Então esse cara não vai aparecer. Esse cara está cada vez mais longe do Beira-Rio.
Tá? Pode ter uma reviravolta, achar um negócio de ocasião, um investidor, alguma coisa assim. Claro que pode, não está proibido. Mas se vamos contratar, é bem provável que vai vir um cara para compor o grupo. Se vier, tá? Eu tô com a suspeita de que nós não vamos mais ter jogadores. Tô com essa suspeita, ainda que a direção também busque, né, um atacante, porque a gente só tem o Ener Valencia, o Luiz Adriano e o Luca. Então, vamos ficar de olho ainda, porque a janela fecha no dia 2, mas as inscrições da Libertadores até a 1h da segunda-feira, que é um dia antes do jogo, né, contra o River Plate nas oitavas de final, né, primeira partida das oitavas de final aí da Libertadores. Vamos lá. Junto com isso, a gente tem algumas boas notícias, tá? O Luiz Adriano voltou a trabalhar com o grupo normalmente, né? Botou chuteira, foi a campo e participou de uma atividade realizada hoje em portões fechados, mas que teve um coletivo, um jogo-treino com o Sub-20, ainda mais alguns jogadores do profissional no meio, né? A revista Colorada dá a informação de que o Jean Dias, o Gabriel Barros e o Estevão participaram da atividade com o time Sub-20 e que o time titular, ou o time, vamos dizer, do profissional, teve algo muito parecido com o que eu falei da parte da manhã. Só Maurício, que jogou no time reserva e deu lugar para o Depena. O Inter, eu acredito, está bem começando a ficar encaminhado, tá? O Ener Valencia não foi a campo novamente, ficou fazendo treino de reforço, mas ainda, né, não foi a questão, não botou chuteira, como eu disse lá, que o Luiz Adriano fez. E o time titular está cada vez mais próximo disso aqui, ó. O Rocher, o René, vamos ao contrário, né? O Rocher, o Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, Arangues, Depena, Wanderson, Alan Patrick e Pedro Henrique. Pedro Henrique mais uma vez testado como falso 9, né? Como um centroavante móvel e tal. Não ficaria, obviamente, fincado lá, mas muito próximo jogando do Alan Patrick. Pedro Henrique foi o artilheiro, né, do Internacional no Campeonato Gaúcho. E, obviamente, né, tem algumas credenciais aí para poder trabalhar como o referência no ataque, já que o Luiz Adriano ainda não está na sua plenitude, né, por conta de ter ficado 5 dias aí fora e de repente ainda precisa de mais uma carga aí para poder ser titular e não de repente comprometer para o jogo contra o River Plate. E o próprio Pedro Henrique, né, que precisa também estar em campo. Hoje pela manhã uma pessoa me disse assim, ele está bem, ele está liberado, departamento médico e tal, mas só que 100% só jogando, né? Então, é uma possibilidade. Maurício, Bruno Henrique também treinaram no time reserva. Também aparecem como possibilidade para, então, entrar no segundo tempo agora contra o Cuiabá. Mais uma vez, né, vou dizer, previsão de 30 mil pessoas no jogo das 16 horas desse sábado lá no Beira-Rio. Tem uma notícia também que a Gaúcha ZH, né, a GZH, deu agora à tarde, do Felipe Duarte, envolvendo a eleição. E ela dá conta de que conselheiros gostariam de fazer o Marcelo Medeiros, o ex-presidente, né, de 17, 18, 19 e 20, como uma alternativa no pleito agora do final do ano. Então, o que acontece? Né? O que se sabe hoje é que o Alessandro Barcelos iria buscar, né, a reeleição. Tem o candidato do Movimento Intergrande, que é o Roberto Melo, que chegou a aparecer agora na segunda-feira no Conselho Deliberativo com o Delcir Sonda do lado e tal, fez todo aquele rebuliço por conta, né, de investimentos, investidores e tudo mais. Tem também o José Aquino Flores de Camargo, que se apresenta, né, foi um dos candidatos na última eleição, foi o derrotado pelo Alessandro Barcelos. E também aparece o José Amarante como uma via do povo do clube. Tá? Então, tem alguns conselheiros que são dissidentes do MIG e outros natos, como, por exemplo, os que têm mais de 30 anos de conselho, os que já foram presidentes do clube ou os que já foram presidentes do Conselho Deliberativo, que gostariam de lançar um Marcelo Medeiros como uma alternativa, né, para, então, concorrer contra o Alessandro Barcelos. O que eu sei, o Marcelo Medeiros não quer concorrer de novo, mas ele está muito ativo na política do clube. Por exemplo, ele anda muito próximo da Lenise Doval, do Lauro Hagman, que estão montando um outro movimento chamado Aliança Colorada.
Já teve, inclusive, no ano próprio aniversário da Lenise, né? Meio que uma abertura de portões, vamos dizer assim, das pessoas que querem conversar e lançar essa chapa agora para o final do ano, né? Primeiro turno da eleição no Conselho Deliberativo 7/11 e o segundo turno 9/12. Tá? E me parece uma leitura aqui o seguinte, tá? Vamos supor que o Marcelo Medeiros consiga ir para o pátio. É bem difícil, tá? Bem difícil, porque o Movimento Integrante tem maioria de cadeiras, o presidente Alessandro Barcelos está se articulando para conseguir também algumas outras cadeiras, de repente o povo do clube pode até se juntar com o presidente Alessandro Barcelos e tal, mas ir para o pátio ou fazer o seu nome no pátio também é importante para depois conquistar cadeiras no Conselho Deliberativo, porque no dia 9/12, quando tem a eleição no pátio, quase sempre as duas chapas de presidente ou duas chapas de conselho de gestão, elas pegam muito voto do conselho, porque tu vota duas vezes, né? Para presidente ou conselho de gestão e para conselheiros. E quase sempre as duas chapas, elas ganham votos casados. Quase sempre o cara que vota na chapa de um conselho de gestão vota na mesma chapa para o seu, vamos dizer assim, conselho. Né? E isso sobe muito e aumenta o número de conselheiros desse grupo. Logo, por exemplo, o Aliança Colorada, tá? Poderia ter a possibilidade de estar ali entre os primeiros da nominata e aí iria para uma possibilidade de ganhar cadeiras no conselho nos próximos 3 anos. Isso é uma leitura, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona, porque o parlamento agora, Colorado, em 9/12, muda 150 cadeiras. Tá? E a gente vai conversar mais sobre isso, é claro, mas em momento oportuno. É só para poder pegar e entender o que o Marcelo Medeiros estaria fazendo nessa questão toda aí de nominata ou nomes ou ambiente político do que está rolando aí. Lembrando, Marcelo Medeiros, por ser já presidente do clube, né, ele é um conselheiro nato, ele não precisa de nominata, ele não precisa reeleição, ele é para a vida toda agora integrante do Conselho Deliberativo. Beleza? Se tu chegou até aqui mais uma vez, te agradeço demais. E a gente vai conversando, vai trocando uma ideia ao longo aí da sequência das atividades do Internacional. Valeu? Não te esquece, também falo para Força de Mais Ágil. Antecipa o saldo do teu FGTS com a Mais Ágil. O link está aqui na descrição e tu consegue trocar uma ideia com eles certamente. Valeu? Um forte abraço. Tchau!